Abençoados, você sabia que evangélicos não devem seguir nem videntes e nem profetas? Porque é uma ilusão? O tema desse estudo é evangélicos iludidos por profetas evidentes. Evangélicos iludidos por profetas evidentes. Abençoados, nos últimos dias têm aparecido muitos profetas evidentes nas redes sociais e muitos evangélicos estão se iludindo com falsas profecias. Lembrando que não estou aqui contra ninguém. Amém? Não estou falando mal de ninguém. Cada um com a sua crença, mas evangélicos estão se iludindo com falsas profecias. Um deles, ainda ousado, me mandou um recado dizendo: eu disse que viria uma guerra civil no país e já se iniciou. Abençoados, isso não é uma profecia, é uma conjectura. Com a política aplicada no nosso país, era provável que isso aconteceria. Porque em todos os anos, esses últimos anos, foi anos em que houve uma grande manifestação política nesse país. Então, algo que não poderia agradar um lado ou outro, poderia criar uma guerra, grandes confusões, grandes invasões. Isso é conjectura. Coisas que a gente imaginava que poderia acontecer. E algumas dessas coisas aconteceram. E muitos videntes profetas estão dizendo que foi visão e revelação e profecias deles. Mas não, apenas conjecturas. E muitos cristãos evangélicos estão seguindo essas pessoas e caindo nessas falácias religiosas. O que é uma conjectura? É um ato, um efeito de inferir ou deduzir que algo é provável acontecer. Amém? Isso é conjectura. Não é vidência de ninguém e não é profecia de ninguém. A respeito disso, falou o profeta Jeremias 29:8. E o profeta diz assim: porque assim diz Yahweh dos exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês. O povo tinha desejo. O povo do Brasil tinha um desejo político para o país. Um de cada lado. Amém? Um grupo esperava tal coisa, outro grupo esperava outra coisa. Amém? O povo de Israel também tinha um desejo para eles, para os dias deles. Amém? Então os adivinhos e os falsos profetas da época deles usavam suas conjecturas no que poderia acontecer. E muitas vezes dava certo. E o povo ficava iludido, assim como hoje, a ponto de trocar ao Deus pelos profetas e adivinhos. Não, eu ouço adivinho
ouço o profeta, mas creio em Deus. Não, amados, é uma enganação. Crer em Deus é crer no que a palavra diz. Amém? Conjectura, até eu poderia conjecturar algo que poderia acontecer, algo que ainda possa acontecer. Será que eu sou um profeta? Não, amados. É conjecturas de coisas que eu acho que poderá acontecer. E não é profecias. Por isso Jeremias, no tempo dele, ele disse ao povo, e é o mesmo que eu digo hoje para os abençoados de hoje: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês. Não é o desejo dele, é o desejo de vocês. O que as pessoas hoje desejam, né? Então, eles usam esse desejo, e é um desejo, hoje é um desejo político. Eles usam esses desejos políticos de ambas as partes e começam a fazer as suas conjecturas. E se nomeiam videntes, se nomeiam profetas, dentro e fora das chamadas igrejas, e os chamados evangélicos e muitos cristãos acreditam nisso. Isaías 8, 18, 20, ele diz: eis-me aqui com os filhos que Deus me deu, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte dos exércitos que habita no monte de Sião. E ao fez maravilhas e sinais através dos filhos. Que filhos? Enos, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, e com a lei e os profetas. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Ele está dizendo: a favor dos vivos, tem que consultar Deus. Ou a favor dos vivos, vai consultar mortos? Vai consultar adivinhos, videntes, que assim se fazem hoje. Fazia também na época de Isaías. Isaías diz: a lei e o testemunho. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Eles não têm que consultar adivinhos, não têm que consultar videntes, não têm que consultar profetas. Amém? Cristão, evangélico, cristão, tem que consultar a lei e ao testemunho. É isso que o profeta está falando. E se eles não falarem segundo esta palavra, segundo a palavra da lei, é porque não há luz neles. Ou seja, se não falarem segundo a lei, não há luz neles, não há verdade neles. É mentira, é ilusão, é falácia. E ao Deus, desde o tempo da lei, já dizia. Jeremias 23, 32: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Diz Ial. E os contam com as suas mentiras e leviandades, fazendo o meu povo andar errante. Ele diz que é contra os profetas que sonham mentiras.
que contam suas mentiras e leviandades, fazendo o povo andar errante. Pessoas que diz, eis que Deus está falando. Pessoa que diz, recebi a mensagem aqui agora. Videntes, adivinhos, profetas, segundo as suas conjecturas e achismos. O povo acreditava e hoje o povo acredita. Mas se você realmente é um evangélico, você tem que seguir o que está escrito na palavra de Deus. Não é assim que a pessoa fala? A palavra de Deus é a luz dos evangélicos. Então, aqui o profeta está dizendo: a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo a lei e o testemunho, é porque não há luz neles, não é verdade neles. São mentirosos. Amém? Eu não os enviei, diz ao Deus. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma. E eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz Yahweh. Se a palavra não fosse baseada na lei, da qual Yahweh deu a Moisés, amém? Não era para o povo seguir, amém? A palavra tinha que ser baseada na lei, a qual Deus deu a Moisés para aquele povo que viveu no tempo da lei. Se eram profecias que não era baseado na lei, eram profecias segundo o coração dos homens e não de Deus. Por isso ele diz: eu não vos enviei. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles, não há verdade neles, não vos ouvem. Os profetas teriam que profetizar segundo o que a lei dizia. Caso ao contrário, eles deveriam ter cautela e não acreditar em falsas profecias. Hoje, abençoado, nenhum vidente ou profeta tem base bíblica, porque não há mais profeta. Todos os profetas nós conhecemos, são os que estão na Bíblia no tempo da lei. Nós conhecemos seus nomes, estão nas Escrituras. Hoje, no tempo da graça, não há mais profetas baseados na palavra. Deus não usa mais ninguém para ser profetas. Lucas 16, 14 a 16, está escrito: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Deve estar agora muitos evangélicos, muitos se dizem profetas, muitos que se dizem adivinho e videntes, deve estar agora zombando do irmão André por falar essas coisas. Mas é a luz da palavra que eu estou dizendo. Assim fizeram também com Yahshua, Jesus. Os escribas e fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam deles. E disse-lhes, disse Yahshua, disse Jesus a eles: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ninguém pode exaltar e levantar um adivinho, um vidente, e dizer: esse cara sabe tudo, ou essa mulher. Amém? Nenhuma igreja pode exaltar uma pessoa e dizer, disser, né? Esse é um profeta de Deus, fala sobre todas, sabe as coisas.
Porque não há mais profetas. Segundo as Escrituras, Deus não usa mais ninguém para ser profetas. Deus não fala mais através de ninguém. Deus fala na palavra. Amém? Por isso que ele diz que o que é exaltado, o que é elevado perante os homens é abominação para Deus. Ou seja, eles se justificam diante dos homens, querendo ser reconhecidos, respeitados, mas não tem base hoje nenhuma na palavra. Ei, Alcha, Jesus disse: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega forças para entrar nele. A lei e os profetas duraram até o ano 2023, até o ano 2024, até João. A lei e os profetas duraram até João Batista, quando João Batista foi decapitado. Ali se encerrou os profetas. João foi o último profeta. Ali se encerrou a lei. A lei e os profetas testamentariamente se encerrou ali em João. A lei não foi mais escrita e os profetas não falaram mais nada. E Paulo diz em Hebreus 1:1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, aquele povo que estava ali naquele momento, ouvindo o que esse homem estava falando. Não se refere a nós. A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Nos últimos dias, onde viviam aqueles homens. Amém? No tempo antes de Cristo, no tempo em que vigorava a lei de Moisés, no tempo dos pais, dos antepassados deles, ou seja, não se refere aos nossos dias. Deus não fala mais através de profetas. E Paulo e Barnabé, os quais é atribuído a escrita desse livro, estava falando essas coisas em 64 a 65 depois de Cristo. Nessa época já era revogada a lei e os profetas. Amém? Já estava revogado. Não existia mais lei. Não existia mais profeta. Testamentariamente, espiritualmente, o povo ainda praticava a lei. Observe, vocês que gostam de refutar. A lei, os profetas, testamentariamente, não tinha mais validade espiritual nenhuma. Que aí vai vir uns, mas o povo ainda ia no templo. Ia no templo porque o templo ainda estava erguido. O povo não entendeu essa mensagem e continuou indo no templo, né? Servindo o templo a Deus, que o templo ainda estava erguido. Por isso Cristo falou que o templo seria destruído. Não ficaria pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era preciso o templo ser destruído para que a graça de Deus se manifestasse na sua plenitude. E a lei, fisicamente, porque espiritualmente já tinha sido revogada, precisava também ser revogada. Sem templo, sem lei, sem sacerdote, sem dízimo, sem oferta pelo pecado. E muitos dos mandamentos só poderiam ser cumpridos no templo. Então, sem templo, muitos dos mandamentos não podem ser cumpridos. Muitos dos rituais não podem ser cumpridos. E se você faz alguns e deixa de fazer outros, amém? Você está indo contra a própria lei. Porque Tiago diz: quem deixar de praticar um só mandamento, anula-se a todos. Estão me entendendo? Então, antigamente, no tempo dos pais deles, Deus falava de muitas
formas, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. E nos últimos dias, onde a lei já estava revogada espiritualmente, a nós, nesses últimos dias, Deus falou pelo Filho. Amém? A nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. Amém? A nós quem? Ao povo que estava vivendo na época do escrito dos Hebreus. Lucas, bem anteriormente a essa data, provavelmente em 59, 60 depois de Cristo, ensina que a lei, em Lucas 16, que a lei e os profetas duraram até os dias de hoje, o ano 2023. Não, abençoados. Lucas diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. João Batista foi decapitado em 29 AD, ano Domini, ano de Cristo, ano do Senhor, por Herodes Antipas, né? O governante patriarca da época, que ordenou sua morte. Ele estava atendendo um pedido pessoal da sua enteada Salomé. Salomé pediu a cabeça de João Batista. Herodes Antipas foi e deu ordem para que decapitasse a cabeça de João Batista. A lei dos profetas vigoraram até João Batista. Não existe mais profetas. Igrejas que têm ainda profetas está contra as escrituras. Pessoas que vão em redes sociais dizendo ser profetas está contra a escritura. Videntes, adivinhos, eis que Deus falou, eis que estou recebendo a mensagem do Espírito aqui. Evangélicos não devem seguir videntes e nem profetas, porque é uma ilusão. Amém, abençoados? Povo evangélico, esses videntes, profetas, não tem base nenhuma nas escrituras. Vocês não devem seguir esses videntes e profetas, pois é uma simples ilusão. Amém? Fico por aqui. Ouça várias vezes para poder penetrar na sua mente, no seu coração. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se não são inscritos, se inscrevam. Amém? Pega suas Bíblias e acompanhe para você poder entender melhor. Não deixe de dar o like nos vídeos. Muito obrigado. Graça e paz.